Justiça foi expedida, a Graciele Lacerda deu uma entrevista para o programa Domingo Espetacular. Nós trouxemos o desdobramento dessa entrevista hoje cedo aqui no nosso programa. Temos um recorte aqui disponível. E nesse meio tempo, já que Graciele Lacerda não pode, ou melhor, que a Mabile não pode pronunciar o nome da Graciele e nem falar nada a respeito, quem veio à tona foi o Igor Camargo, o filho do Zezé e da Zilu, que é o marido de Amabile Eiró. Ele abriu o jogo em um vídeo de 11 minutos, a gente vai mostrar na íntegra esse vídeo aqui, porque ele é muito importante. O Igor fala abertamente sobre absolutamente tudo o que aconteceu. Nós temos esse vídeo, vamos assistir primeiro? Vamos lá. Vamos ver então na tela. Oi, gente. Desculpa entrar no assunto, ninguém aguenta mais falar nesse assunto. Eu sou uma pessoa discreta, eu sou o último que queria entrar nesse assunto. Quem tinha que estar se defendendo aqui depois do programa do Domingo Espetacular era a MAB, mas ela não pode se defender porque teve uma decisão, né? Uma decisão cautelar extremamente, em tese, extremamente excessiva, onde se a MAB falar sobre o assunto ou citar o nome de Graciele, ela pode sofrer uma prisão preventiva. A Graciele esperou 1 mês e meio para falar, veio falar, eu acho que 4 ou 5 dias depois que saiu essa decisão. Então, quer dizer, ela só veio falar porque a MAB não pode se defender. Então, assim, eu não posso deixar que eu vou descrever, desculpa, como covardia acontecer sem defender ela. Sinto muito, vou ter que falar sobre o assunto. Para vocês terem uma ideia, foi feito um pedido de busca e apreensão, né? Não que o juiz aceitou, tá? Mas foi feito um pedido pela parte que está processando a Amable, né? Sendo que, na verdade, o único erro da Amable foi ter postado um documento em segredo de justiça. Sendo que essa postagem não muda os fatos, né? Vamos começar por aí. E ela só postou esse documento em segredo de justiça porque ela foi mal assessorada pelo advogado que estava cuidando na época, que ela perguntou explicitamente se podia postar ou não o documento e falaram, infelizmente, que ela poderia postar o documento. Mas isso aí vai ser defendido na justiça, tem prova, vamos em frente. E assim, a Amable não teve nenhuma má fé em trazer esse caso à tona. Na verdade, a gente tentou resolver ele internamente desde julho desse ano e a gente não conseguiu resolver ele. No começo, eu não sei porque que a história mudou agora, tá? Mas no começo, a Graciele negou que sequer tinha conhecimento do perfil fake. Depois ela falou que tinha conhecimento, mas que não usava mais. E agora a história é que todo mundo conhecia o perfil fake. Então, cada hora é uma história diferente, que pra mim já não cola. Então, assim, eu só quero deixar isso muito claro. A Amable chegou no limite que ela chegou de tornar essa história pública, né? Porque quando a gente trouxe ela internamente, ao invés da Graciele falar assim, ó, Amable, não fui eu que fiz essas postagens, eu tô desconfiando que pode ter sido alguém da minha equipe, alguma coisa do tipo, vamos procurar juntas? Poderia ter feito isso, não. Inverteram a história e criaram uma teoria da conspiração, que qualquer um que entende um pouco sobre tecnologia vai ver o absurdo que é, de que a Amable teria visto que esse perfil era usado pela Graciele e teria criado um perfil com o mesmo nome, o que já é impossível de fazer, e com esse perfil de mesmo nome teria feito os ataques na família para aí sim incriminar a Graciele, quer dizer, não faz o menor sentido. E outra coisa que eu vou questionar vocês para quem entende um pouco sobre isso, né? Porque eu acredito que o povo brasileiro é muito inteligente para entender o que eu vou falar. A gente já viu que o perfil estava dentro do celular da Graciele. Ela tinha esse perfil, certo? Então assim, você tem um perfil lá no seu celular. Aí você não está usando aquele perfil. Do nada aquele perfil começa, aqui tudo em hipótese, né? Começa a fazer comentários em membros da família. O perfil começa a ter interação, porque outras pessoas respondem. Você mesma, né? Você mesmo interage com aquele perfil em comentários. E depois você não vai perceber que alguém de fora está usando aquele perfil. Aonde que cola isso? É isso que eu não consigo entender. Então, assim, vamos sair um pouco da esfera judicial, né? Vamos falar sobre, assim, o óbvio. É só pensar um pouco, entendeu? Sobre o que eu tô falando. Se você tem um perfil que você tem acesso, e mesmo que outra pessoa comece a usar aquele perfil, você vai receber notificação, se não receber notificação, você vai ver marcações, você vai ver nos seus comentários, porque a Graciele, ela é muito engajada nas redes sociais, né? Ela posta demais, responde todo mundo, curte direto, ela é muito dedicada à rede social, então ela teria percebido que está sendo usado um perfil que ela criou, né? Porque isso foi provado que o IP de criação, o e-mail de criação foi dela mesmo, tá? Não sei se vocês sabem disso. Então, assim, não tem pra onde correr, porque não faz sentido a história, sabe? Não tem como alguém fazer isso na tua frente e você não vê que foi isso que foi feito. Os ataques foram feitos no Instagram da Graciele, no Instagram da família, em comentários onde ela estava envolvida e ela não viu. Não faz o menor sentido. Inclusive eu fico irritado com isso, porque as pessoas me subestimam, sabe? Eu sou formado em 2 faculdades, já estudei sobre isso, eu estudo sobre tecnologia, engenharia da computação, eu estudo também por fora. Então eu sei do que eu tô falando. Então, assim, as desculpas que vêm não fazem sentido nenhum e causam um conflito familiar que poderia ser evitado, entendeu? Eu também não quero mídia, mas assim, já que estão atrás de mídia, eu tenho que mostrar publicamente, porque daí as pessoas que não estão enxergando, o que é óbvio, vão ver, caraca, né? Eu tô explanando aqui para pessoas pro Brasil inteiro ver, que vai entender que meus argumentos fazem total sentido. Então vamos lá. Aí eu acho que eu vou postar um carrossel, alguma coisa, que vai mostrar que até aquela história de que no dia do ataque da Vanessa ela estava viajando, estava num voo, estava, né, estaria offline, mesmo que dê para postar online dentro do avião, acho que tem avião que tem Wi-Fi, etc., já é mentira. Eu vou colocar no carrossel aí mostrando que a Vanessa fez a postagem no dia 16. Priscila Dantas respondeu no dia 17. E Graciele estava viajando, estava em avião, em Vitória, no dia 16, não no dia 17. Ela se apegou no dia da postagem da Vanessa, não no dia da postagem do Priscila Dantas. Então, só para vocês verem que são argumentos muito, muito
frágeis, entende? E assim, para provar que a intenção disso tudo nunca foi destruir ninguém, até porque eu seria totalmente contra isso, tem mais ataques de Priscila Dantas que foram publicamente postados, né? São públicos, mas que não foi dado ênfase a isso, porque a intenção nunca foi mostrar tudo o que é feito. Mas a partir do momento que estão querendo dizer que tem uma tentativa de destruir, eu tenho que mostrar isso, que vai estar no carrossel também, para mostrar que, se essa fosse a intenção, isso já teria sido postado antes. Então assim, como estão tentando inverter essa história, né? Eu vou ter que mostrar os outros ataques feitos por Priscila Dantas e questionar. Já mostrei que não estava no avião no dia do ataque. E desses outros, qual que é a desculpa? É assim, vou falar sinceramente, Graciela, se não foi você, me traz o nome de quem foi, entendeu? Só que não vem com essa mentira de que a Mabri ou a Luciana que tinham acesso às suas coisas, porque você sabe que isso é mentira, né? Se não foi você, foi alguém da sua equipe na época. Então eu quero nomes, falaram na minha família, e acho que você deveria ser a primeira pessoa que quer esses nomes também, porque você está sendo prejudicado aqui também, né? Então a gente pode unir força, só que sua tática não é essa. Sua tática é vir com um processo criminal pra cima da Mabri e vir falar publicamente depois que a Mabri não pode mais falar. Então não tô entendendo, sabe? Então assim, se o perfil era um perfil usado pra defesa, eu só queria entender aonde que tá a defesa nesses outros, né? Nesses outros comentários que vão estar aí no carrossel. Esse último ponto que eu queria falar aqui é sobre a acusação de que a Graciele perdeu o contrato por conta de ações da Mabri, né? Eu acho que a ação, pelo menos a responsabilidade, né, do perfil Priscila Dantas e o que ele causou, não é da Mabri. Vamos começar por aí. E segundo também, perdeu o contrato de uma marca de shampoo, aonde eu já ouvi, já foi falado isso publicamente para mais pessoas, de que você não era satisfeita com o shampoo. Inclusive você já disse que trocava o frasco do shampoo por outro produto, porque o produto não funcionava. Inclusive, acho que eu já ouvi você falando também que fazia chapinha, fazia progressiva, porque o produto não alisava 100% do seu cabelo. Então, realmente a Mabri é culpada por esse contrato, entendeu? Ele já havia desgastado antes. E por que eu tô falando isso, né? E eu deixei muito claro que eu sou discreto, não gosto de falar, mas eu defendo quando precisa defender. Porque esse assunto da Belletone foi colocado em pauta. E foi colocado em pauta no sentido de que a Mabri fez o que fez naquele momento porque a Graciele tinha acabado de lançar o produto. Sendo que se houvesse realmente uma intenção de prejudicar, o que eu tô falando agora também já não faz muita importância porque o contrato já terminou, ela teria exposto naquela época, já se fosse só essa intenção de ferrar de ferrar a Graciele de alguma forma com a Belletone, entendeu? Ela já teria exposto isso que eu tô expondo. A gente tem que ver as coisas pelo que elas são, tá? A Mabri vai ficar brava comigo, eu não concordo 100% de ir pra mídia realmente, mas vocês não têm ideia do tanto de provocação, do tanto de inversão interna que teve e de como ela foi levada ao limite, tá? Inclusive eu vi o perfil Priscila Dantas. Eu excluí na época para não causar mais confusão, mas eu vi no direct da Mabri o perfil Priscila Dantas falando assim. Aí eu tô falando o que eu vi, tá? Mas infelizmente não tem como provar, vai ser só minha palavra. Porque você, que não tem competência para fazer casa, só tem competência para fazer interiorzinho, tá? Pra quem não sabe, a Mabri é arquiteta, não é decoradora. Mas ela faz decoração também, não tô menosprezando decoradora, mas ela é arquiteta formada. Aí continuando, Priscila Dantas falou, por que você não vai decorar? Porque você não tem competência de fazer casa. E pega a sua sogra e vão vocês duas, horrorosas, fazer uma plástica lá nos Estados Unidos. Desculpa, gente, vocês querem que a gente não se revolte quando o negócio é direto assim? É complicado. Eu prezo pela descrição até o último momento, até quando não dá mais. Então, é assim, espero que seja a última vez que eu tenha que entrar aqui e falar. E repito, né? Quem deveria estar falando aqui é a Mabri, mas quiseram calar ela, esqueceram só que eu tenho voz também. É isso. Tá aí, ele fala com todas as letras, né? Quiseram calar ela, mas esqueceram que eu tenho voz também. E essa parte onde ele fala, né, a respeito das mensagens que o perfil Priscila Dantas teria enviado pro próprio perfil da Mabri Leiroa, são muito importantes, né? Ele mesmo menciona agora aqui no final dessa fala que o perfil da Priscila Dantas teria enviado uma mensagem para a conta da Amabile falando, olha, mas por que você e a sua sogra, Zilu, não pegam e vão para os Estados Unidos fazer uma plástica? E ele mesmo, o Igor, acabou apagando essa publicação. Curiosa essa aspas, né? Isso que ele viu ali. E agora, uma coisa que é muito importante a gente relembrar também, antes de passar a palavra para você, Ítalo, é que na entrevista que a Graciele Lacerda deu no Domingo Espetacular ontem, ela disse com todas as letras, pessoas da minha confiança tinham acesso a esse fake, tinham acesso ao meu perfil oficial, inclusive uma pessoa e a mãe dela. E eu até levantei essa bola de mais cedo. Como assim você passaria a sua senha para uma pessoa, para pessoas mesmo que da sua confiança? E já disse também que eu já trabalhei em agência de comunicação e não é assim que funciona.
Você não pega milhões de senhas e sai trabalhando. Não é assim que funciona. Só que o que foi levantado hoje por alguns colegas nossos, eu queria trazer aqui também, que eu acho muito importante, que quando a Graciele Lacerda, ela diz que pessoas da convivência dela, pessoas da confiança dela, tinham acesso a esse perfil no Instagram, que ela estaria falando da própria Amábile Eiroa e da mãe da Amábile, que as duas teriam acesso à conta no Instagram. Porém, Graciele se contradiz, porque ela disse antes, quando estourou esse caso aqui, que o perfil não era dela, que ela não tinha uma conta fake. Aí foi provado pelo Léo Dias a imagem do celular dela, onde aparecia ali a conta Priscila Dantas logada. Depois começaram a aparecer os prints das mensagens, e inclusive o Igor postou alguns, a gente vai mostrar daqui a pouquinho pra vocês. Já a gente vai mostrar, mas ela mesma se contradiz. Agora dando a entender também que a própria Amábile teria acesso a esse perfil. É esquisito, né, Daniel? Tudo é muito estranho nessa história, porque quando eu falo que parece caso de novela, é realmente. Porque no início o perfil não era dela, e depois ela vem até, nessa entrevista que ela deu pra Record ontem, falar que o perfil foi criado até para fazer melhorar o engajamento, né? Ela fala sobre isso, que o perfil foi criado ali para fazer alguns elogios, inclusive alguns prints são mostrados na matéria da Record, né? E que assim, pessoas da confiança dela, pessoas da equipe dela tinham a senha. Como você falou, realmente é muito estranho, é muito, eu diria até ingênuo a pessoa que é dona de um perfil com tantos milhares de seguidores passar a senha do perfil para quem quer que seja da equipe. Não necessariamente porque a pessoa administra ou te ajuda a administrar o perfil, ela precisa saber a sua senha. É como o Igor falou no vídeo, né? Você dá a sua senha para que seja lá quem for que vai utilizar, é muito esquisito de fazer, né, essa afirmação. E ela faz essa defesa também na reportagem da Record, falando que ela estava num avião no dia que fizeram tal comentário, que foi aquele comentário sobre a Vanessa, né? Então, assim, todos os outros, é realmente complicado essa situação. E ainda, falando sobre a reportagem da Record, que está fresco na minha mente, só para eu não esquecer, a apresentadora pergunta, né, sobre como que é a relação dela com a Vanessa, se elas estão superadas, e ela fala assim: eu e Vanessa estamos unidas no processo. Ela dá essa ênfase de que estão unidas no processo, né? Pra mim ainda ficou assim, no ar, de que as coisas não estão lá, essas Coca-Cola pra elas não, tá? Mas que é assim, a arma do crime tá ali e que não tem como a gente negar, isso tá, gente, pelo amor de Deus. Né? A mesma coisa de ter acontecido um crime e você tá com a arma do crime na mão e você fala, não é bem isso que você tá imaginando. Porque é, como o Igor disse, uma defesa muito frágil. É muito frágil. Tava no celular dela e ela já tinha entrado em contradição sobre esse assunto, né? Então, assim, o Igor, ele se pronunciou, falou, defendeu a mulher dele. Eu acho que ele fez certo, sim, deveria ter feito isso, até porque ela não pode se pronunciar. E assim, é muito... É como você... Nós estamos com uma estabilidade no nosso link. Acho que agora temos o Ítalo novamente, né? Agora sim, agora a gente ouve. Tá me ouvindo direito? Tô aqui? Sim, tá aqui, pode falar. Eu dizia que justamente, né, poucos dias depois que ela ganha esse processo em que proíbe a Amábile falar sobre né, falar sobre a situação, ela dá uma entrevista em rede nacional falando sobre a situação, onde ela só pode dar a versão dela, né? E a emissora procura a Amábile para falar sobre a situação, e ela não pode se pronunciar justamente porque a justiça proíbe. Então, assim, pô, que justiça é essa também, né? Onde que a pessoa proíbe uma outra, por conta de uma ordem judicial, de falar sobre o assunto e vai na televisão justamente nessa semana falar sobre isso? Realmente fica até complicado apurar uma informação quando você não pode ouvir os dois lados. Aí fica a versão dela como a única versão verdadeira, mesmo que cheia de esquisitices, eu diria. É muito estranho, dá a entender, inclusive, que a própria Amábile teria acesso ao perfil fake. Não é esquisito? Não é...
Vamos para pensar. Não é um tantinho só esquisito? Né? Não dá pra gente ficar aqui tentando tapar o sol com a peneira também, pelo amor de Deus. Não vou ser aqui o advogado do diabo pra dar somente o benefício da dúvida, porque essa entrevista foi cronometrada. Esse assunto, gente, tá em alta há muito tempo. A gente viu essa situação justamente quando o Léo Dias falou meses atrás, se não me engano foi em outubro ainda, ou foi no comecinho de novembro, sobre essa situação onde o próprio Zezé tinha dito pro Léo Dias que a conta era de fato da Graciele, e ela negou. Então, assim, o que tá acontecendo, né? Essa entrevista agora na Record, onde a Graciele fala sobre essa situação e agora dá essa versão totalmente diferenciada, a gente percebe que foi cronometrada justamente no momento em que a Amabile não poderia se defender, né? Justamente depois da proibição judicial, aí a pessoa que moveu o processo dá entrevista na TV aberta e o outro lado, para ser ouvido pela reportagem, não pode se pronunciar justamente por conta de uma proibição judicial. Então, assim, realmente é complicado e fica com aquela cara de novela mexicana, né? Vou fazer o que eu posso aqui, né? E vocês que se virem, porque eu ganhei. A briga é minha e eu ganhei. Ficou com essa cara. A entrevista que eu dei que foi dada na Record, na minha análise, foi entrevista chapa branca. Uma entrevista chapa branquíssima. Diria até que parece até que foi patrocinada. Parece até que ela foi atrás da Record pra falar sobre, né? Exatamente. Me lembrou muito aquele papelão do SBT com a Larissa Manoela, com a mãe da Larissa Manoela. Me lembrou muito isso. Porque eu tô falando aqui, gente, de uma entrevista a qual só uma pessoa pôde dar o seu lado. A outra, que foi citada amplamente, né? Pela entrevista, usaram a imagem dela e tudo mais, não pôde dar o lado dela. Então é realmente assim, importante que o Igor tenha vindo a público para falar sobre isso, para defender, né, a Amabile, porque por mais que ela, como eu falei, né, não dá aqui pra gente falar, bater o martelo, quem tá certo, quem tá errado, embora a história, assim, meio que já esteja apontando para um certo lado. Eu sempre tenho meu pé atrás, mas você proibir, cercear, né, a possibilidade da pessoa falar sobre o assunto e ir na TV aberta, falar amplamente sobre aquilo, aí realmente é, no mínimo, contraditório. Ainda mais nesse momento, né, onde a Amabile tá impedida pela justiça de citar o nome da Graciele e de falar sobre isso, e a Graciele aproveita e dá a entender que a própria Amabile tinha acesso ao perfil dela. E venhamos e convenhamos, né, gente? Não faz nenhum sentido, não faz nenhum sentido. Acho que hoje em dia remota a chance de você passar o acesso da sua rede social pra alguém. Você pode conhecer, confiar anos, mas assim, pra quê? Não tem muito sentido isso. A não ser que, sei lá, ela estivesse planejando entrar num reality show, aí tudo bem, né? Mas ela ia deixar justamente a Amabile, não ia ter alguém pra gerenciar essas redes sociais, é muito estranho, tá? E junto nessa declaração do Igor, ele publicou também uma sequência de stories, de publicações no feed mesmo, com prints ali, ó, das datas, ó, desses comentários, olha só. Dia 17 de junho, e aí ele aponta: Graciele estava em Vitória no dia 16/6. O ataque na Vanessa foi no dia 17/6. Essa imagem é um print de uma gravação de tela. E ali o perfil Priscila Dantas comentava: como não, a Vanessa foi encontrar com o dado em Chapada, ainda casada. O Marcos descobriu. Chapada, provavelmente Chapada Diamantina, que ela fala ali, né? Temos outra imagem ali, ó, outra publicação. Dessa vez, na outra a gente consegue ver onde foi, na outra não aparece, mas essa seguinte foi no perfil do Zezé de Camargo mesmo, a gente consegue ver lá em cima. Olha só ali, ó, cuidado, seu irmão Luciano tem ciúme de você, ele te cortou do vídeo que postou, foi nítido. Ou seja, usou o perfil fake pra comentar numa publicação do marido, né, do então noivo dela, Zezé de Camargo, pra tentar atacar o irmão dele. Que bonito isso, né? Essa Priscila Dantas só pronta, né? Essa Priscila Dantas, realmente, ela tá fora da situação. E tem outros prints também, né? Inclusive comentário ali até em post da Zilu, né? Com certeza, ó. Essa é uma delas, olha só.
Ali a publicação dizia, não sei que coloca Camargo é Godoy. E aí a pessoa, se colocar Godoy, ninguém sabe quem é. Disse ali o perfil esse perfil fake, né? E aí a pessoa que comentou rebate. Lógico que sabe, você pode não saber que gostava da dupla Zezé de Camargo e Luciano, vai saber sim. A pessoa dá a entender, claro que vai saber. Quem gostava da dupla vai saber que a Zilu é a ex do Zezé. Mas o perfil da Priscila Dantas coloca ali, se colocar Godoy, ninguém sabe quem é. Olha só que bonito, né? Mais imagens? Olha só, tem mais uma. A Priscila Dantas escreveu, né? Nunca vi o Luciano vir aqui agradecer. Muito esquisito isso, né? E aí tem outros comentários ali da pessoa. Calma, ele vai vir agradecer. Você que gosta de fofoca, né? Alguém meio que defendendo ali a situação. Aí outra pessoa escreveu ali, olha, a Priscila Dantas arranjando mimimi, né? Nunca vi o Zezé curtir uma publicação dele. É a primeira vez que eu vejo o Zezé publicar algo pra ele, falando sobre o Luciano, né? E aí tem um outro post que fala assim, olha, Priscila Dantas, eu também percebi desde o ano passado. Aí comentei na publicação dele sobre isso e ele me bloqueou. Aí a Priscila Dantas responde, então, várias pessoas já falaram nisso, é estranho, né? E continua, né? Tem vários outros posts falando ali. Então, assim, era um perfil que movimentava mesmo os comentários, né? Não era só um comentáriozinho perdido, alguma coisa assim ali no meio. Era um perfil ativo, né? A gente percebe que por mais que na defesa dela, né, a Graciele, ela fala que era um perfil que ela não tinha ciência, que ela não tinha noção. Se esse perfil estava sendo utilizado a partir do aparelho celular dela, a pessoa que estava utilizando para fazer esses comentários ficava com o celular dela na mão por muito tempo, né? Exatamente. E a gente vê aí esse outro comentário, ainda a continuação daquele, onde a Priscila Dantas fala, ele só faz o que ela manda, né? Falando da esposa do Luciano, vamos esperar o comentário, ó, vamos esperar. Infelizmente ele foi mesmo, começou a fazer projetos gospel, nem português acerta, né? E mais ali, ó, as publicações onde ela interagia, né, esse perfil fake onde a Priscila Dantas, na verdade, interagia com a conta oficial da Graciele Lacerda. Graciele Lacerda, acho lindo sua sogra com você, lembro dela falando que nunca teve uma nora que cuidasse dela. Fiquei emocionada. E aí tem mais, ó. Você só mostra quanto você é incrível como mulher, como influenciadora, ser humano, blá blá blá. Nossa, está de parabéns, não sabe quanto nananá. Parabéns pelo seu trabalho. Então a gente vê que tem uma coisa muito curiosa. E falando como uma pessoa especializada em redes sociais e que já trabalhou por muitos anos com isso, dando voz a muitas pessoas que na minha concepção não mereciam ter, mas era meu trabalho e eu precisava fazer. Eu vou usar um discurso aqui que é uma andorinha só não faz verão. E por que eu tô dizendo isso? Ah, mas ela tinha um perfil fake pra alavancar o engajamento da rede social dela. Não é assim que funciona. Você não precisa ser um entendedor de redes sociais pra saber que uma andorinha só não faz verão. Não é assim. E mesmo que ela tivesse 20 perfis fakes pra tentar alavancar o engajamento dela, não é assim que funciona. O algoritmo, ele é justamente... ele tem um sistema, digamos, antifraude que funciona. É tipo aquelas pessoas que compram muitos seguidores, sabe? E aí começa a ter baixo engajamento. O sistema, ele identifica isso. Então, se você tá pelo mesmo aparelho, se você tá ali pela mesma rede, né? Usando o mesmo endereço MAC, que é o que a gente chama de RG do aparelho, ele identifica e ele ignora aquilo lá. Então, falar que isso é usado para aumentar o engajamento é muito difícil. Seria se as pessoas replicassem e comentassem embaixo, aí até tudo bem. Mas não é o caso nessas publicações, porque ela ficava solta lá, esse perfil da Priscila Dantas ficava ali, né, abandonado no meio das publicações, poucas pessoas interagiam naquilo que ela disse que era o propósito, tá? Quer usar pra ganhar engajamento na conta dela, então isso não existe. Agora, a gente vê que quando ela era usada, esse perfil ele era usado pra alfinetar a Zilu, era usado pra alfinetar o Luciano, tudo bem, maravilha. Aí tinha engajamento. Mas pra que isso, não é? Coisa, curioso. Um perfil fake que não é meu, mas eu uso pra falar bem de mim e falar mal das pessoas. Está logado no meu celular. Está logado no meu celular. É muito esquisito, gente. Essa história não desce. Essa entrevista de ontem realmente não desce. Dos dois, realmente, ou a Graciele, ela tá sendo vítima de, assim, da maior conspiração,
que foi armada, assim, dos últimos anos, ou ela realmente tá faltando com a verdade. Não dá pra gente bater o martelo aqui e falar que a história que ela contou lá no Domingo Espetacular é uma história fechadinha, é uma história esquisita, faltam Muito alguns esquisita. pontos, sim, né? Eu tô tentando aqui não ser leviano, não acusar ninguém de coisa nenhuma, até porque eu não tenho dinheiro pra pagar processo, mas falando sério aqui, fica muito esquisito quando a gente vê esse posicionamento de dizer que outras pessoas tinham acesso ao meu celular, não, o perfil era meu mesmo, aí primeiro falou que não era, depois falou que era dela, aí depois falou que era usado só para engajamento no perfil, depois ela deu a explicação da viagem, agora o Igor mostra a data que foi publicado e que não bate com a data da viagem que ela disse na entrevista. Então assim, tá esquisito sim, e eu repito, ou realmente a Graciele tá passando aí pela maior conspiração dos últimos anos, ou realmente tá faltando alguma coisa nessa história, tem caroço nesse angu. Realmente, tem um trecho também ali do começo da entrevista, onde ela fala, né, a respeito da relação dela com o Zezé, que independente da forma como aconteceu, que eles se amam e tudo mais, e eu achei isso muito curioso, porque independente da forma como aconteceu, eles se amam, beleza. Mas por que independente da forma como aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Por que ela disse isso? Que as pessoas vêm nas redes sociais me chamar de amante, dizer que eu fui amante do Zezé. E aí ela junta falando, independente da forma como aconteceu, a gente se ama, estamos juntos. Ou seja, dependendo da forma que você analisa, parece até que é uma confirmação. Eu achei muito esquisita essa forma da Graciele Lacerda de se posicionar a respeito desse caso, tá? A gente tá de olho nessa situação toda. É claro que durante a semana devem surgir novos pronunciamentos a respeito disso. A gente vai ficar de olho, porque tem uma playlist aqui no nosso canal onde a gente fala sobre essa polêmica, tá? É o caso Zezé de Camargo. Mas antes da gente girar o nosso papo da fofoca, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre Fazenda. Temos uma novidade a respeito desse caso ainda, né? Que envolve Zilu Godoy, tá? Zilu Godoy, a ex-esposa de Zezé de Camargo, ela aproveitou, né? Pra elogiar a atitude do Igor Camargo. Depois que o Igor, então, rebateu as acusações ali, na verdade, as declarações da Graciele Lacerda no Domingo Espetacular de ontem, a Zilu enalteceu publicamente ali a atitude do filho, né, que foi, um dos frutos do relacionamento dela com o Zezé, e disse, abre aspas, que orgulho, respondeu ali a Zilu, né, na legenda desse vídeo que foi publicado pelo Igor. E ela segue, abre aspas, que orgulho de você, meu filho, com sua atitude de homem, te amo, fecha aspas, declarou ali a Zilu no comentário da publicação. No story ainda, a Zilu pediu para que os seguidores conferissem o desabafo do Igor, né, no feed do Instagram dele. Então ela compartilhou esse vídeo no stories dela para que as pessoas vissem. Zilu que tem mais de 1 milhão de seguidores, ou seja, a gente pode entender que é uma forma de não só incentivar o filho, mas também de endossar aquilo que ele tá falando. Ela tá ali junto, batendo uma tela e dizendo, olha, vejam esse desabafo aqui do meu filho, porque isso aqui é importante. Então, quando você compartilha um acontecimento, você compartilha um vídeo, na minha concepção, você tá endossando aquilo. Então, Zilu concorda com aquilo que o Igor tá falando naquela publicação. Porque diretamente ela não pronunciou, e eu acho que ela não vai se pronunciar sobre esse caso de vir a público e falar com todas as letras a opinião dela. Mas isso confirma que ela tá com o Igor em tudo aquilo que ele falou. Com certeza, né? Se ela não tivesse com o filho, ela não ia dizer que tem orgulho dele, né? Não ia confirmar, inclusive postar no próprio Instagram dela, como ela fez, né? Ela publicou no Instagram dela, o post já tem mais de 191 mil curtidas. A Zilu, que tem 2,5 milhões de seguidores, mais de 2,5 milhões de seguidores, fez essa publicação na conta oficial dela. Então, assim,
é uma confirmação mesmo daquilo que a gente já imaginava, né? De que a Zilu também foi alvo e, obviamente, ela vai ficar do lado de quem tá defendendo ela. E a gente viu outras pessoas da família, às vezes até num posicionamento meio esquisito, pedindo para respeitarem o Zezé, mas ninguém atacou o Zezé. A gente falou isso aqui, né? Ninguém tá atacando o Zezé. A situação mesmo que tá acontecendo nessa briga é um perfil fake que tava atacando justamente a Zilu, tava atacando a Vanessa, situação Amabile, a Vanessa, né? o Então Luciano. assim, ué, o que tá acontecendo? Por que estão pedindo tanto para proteger o Zezé? Então, essa visão, que até muita gente critica aqui nos comentários, tem muito a ver justamente com um protecionismo, acho que exagerado às vezes, envolvendo o nome do Zezé, que merece respeito sim, mas eu acho que é o momento de pedir respeito para quem tá sendo atacado, e não para quem tá ali em silêncio, porque foi o que o Zezé fez. Ele ficou em silêncio durante um bom tempo sobre esse assunto, Sim. até a gente ver justamente o que aconteceu da conversa dele com o Léo Dias, que ele teria confirmado que o perfil era da Graciele, que agora a própria Graciele confirmou na entrevista do Domingo Espetacular. Eu queria só pedir pro pessoal que tá acompanhando a gente se inscrever aqui no canal, porque faltam pouquíssimo pra gente bater a nossa meta. A gente agradece muito pra todo mundo que tá acompanhando aqui o Papo de TV, não é? É verdade, olha, lembrar pra você de casa também que a gente tá fazendo a cobertura completa desse caso do Zezé de Camargo, da Graciela, do perfil fake, da Priscila Dantas 568, ou 658, eu não lembro. A gente tá fazendo a cobertura completa aqui no nosso canal. E se você quiser acompanhar tudo o que foi dito desde o comecinho, o que a Graciele falou, o que a Zilu falou, o que a Vanessa falou, o que a filha do Zezé, a outra filha do Zezé também falou, nós temos uma playlist aqui no canal. É só você clicar assim que o programa acabar na logo do canal aqui embaixo do player do YouTube e lá vai ter início, vídeos ao vivo e tem playlists. Em playlists tem lá casos Zezé de Camargo, você pode clicar e tem uma lista com todos os vídeos. Crise na família de Zezé de Camargo, são mais de 15 vídeos onde a gente explica desde o começo, tá? Então já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, porque todo o desdobramento desse caso a gente tá trazendo sempre em primeira mão aqui, tá? Temos um comentário aqui no nosso chat da Lucy Alves, que disse: o Igor foi um filho da promessa porque Zilu desfez a cirurgia para ter o Igor por um desejo do Zezé. Tá aí uma curiosidade que a gente não sabia, né? É Leci Alves, tá? Leci, desculpa, eu li o nome errado. Deixar um beijo pra Leci, também pra quem? Ruth Júnior, que tá comentando aqui também, Meire Aguilhar, que tá aqui, a Letícia S. Ramos, que sempre tá aqui